Muito boa noite, nação tricolor, meus amigos, minhas amigas, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, hoje, terça-feira, mas a minha cabeça só tá em domingo, só tá no jogo contra o Flamengo, não sei como tá vocês, não vou poder ir pro jogo por conta das eleições, não voto na capital, mas, cara, o jogo de domingo tá na minha cabeça, é um jogo que o Bahia precisa ganhar, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o elenco, né, que começou a preparação para enfrentar a equipe carioca no final de semana, no sábado, na Arena Fonte Nova, vai ser a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora só faltam 10 finais. E a primeira final é contra o Flamengo, que a gente já perdeu 3 vezes até aqui na temporada e que precisa muito desses 3 pontos. Além desse jogo, nós vamos falar também sobre a próxima Copa Libertadores da América, sobre o que o Bahia precisa fazer, aproveitamento e tal necessário para conseguir a vaga, e vamos falar sobre atacantes. A gente sabe que o Bahia na próxima temporada deve ir atrás de alguns centroavantes, então eu brinquei de diretor de futebol, trouxe alguns nomes para vocês que eu acho interessantes e que podem ser alvos do Bahia na próxima temporada. Vou explicar melhor para vocês ao longo do vídeo. Só peço muito o teu like aqui antes da gente começar, para você ajudar o canal, e também o nome do Esporte Clube Bahia é a forma como você tem de me ajudar, e eu aqui vou ajudar vocês também. Se vocês vão se inscrever aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade, sempre receber os vídeos, e eu vou fazer um sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, vou te dar uma camisa do Bahia, né? Já venho falando isso em alguns vídeos, é a forma como eu tenho de ajudar vocês, a forma como eu tenho de agradecer pelo carinho, por estar aqui todos os dias me acompanhando e me assistindo também. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, falando primeiro sobre a preparação da equipe, visando o jogo contra o Flamengo no final de semana, um boletim bem rapidinho, para vocês ficarem por dentro das últimas notícias do Bahia. Pois bem, atacante Biel treinou do campo 1, separado do restante do grupo, dando continuidade ao seu processo de transição, ainda não tá treinando com bola, ainda não tá reintegrado como o Acevedo, por exemplo, e ainda é dúvida para esse jogo, né? Ele precisa primeiro voltar a treinar com o grupo, fazer atividades com bola, para poder voltar a ser opção, imaginando ele tentando acelerar esse processo para estar à disposição do Rogério. O Nico Acevedo treinou normalmente com o grupo, praticamente já 100% recuperado, praticamente 100% já reintegrado com o restante do elenco, fazendo as atividades com bola, fazendo os trabalhos em campo reduzido e tal, todos esses treinamentos, né, que o Rogério utiliza ali todos os dias. E o volante Rezende, dando continuidade ao seu processo de tratamento, ainda nem voltou a fazer treinos ali dentro do campo, esse processo de transição e tal. Realmente é um jogador que já vinha sentindo aquela dor, como eu expliquei pra vocês, entrou no jogo contra o Fortaleza, sentiu novamente e segue como fora, né? Segue como desfalque da equipe, não deve nem participar do jogo contra o Flamengo. Vamos acompanhar também a evolução, mas acho muito difícil o Rezende voltar nessa partida. Ele ainda vai fazer esse trabalho de recuperação, como eu falei pra vocês, de tratamento, na verdade, pra poder voltar a treinar no campo, depois treinar com bola e tal. Acho que não vai dar tempo, mas vamos acompanhar. Vamos falar agora sobre Libertadores da América, né? Eu falei pra vocês que minha cabeça só tá nesse jogo contra o Flamengo pelos seguintes fatos, né? Além da questão moral, o Bahia precisava vencer o Flamengo depois das 3 derrotas que teve até aqui na temporada, mas não só sobre isso, pelas derrotas consecutivas que o Bahia já vem tendo pro Flamengo já tem alguns anos, e também pelo próprio Rogério, né? São 14 jogos e 14 derrotas. Eu acho incrível como ele conseguiu ter esse aproveitamento de 0% em 14 jogos. A gente sabe que no futebol, assim, uma hora vai acabar, uma hora o Rogério vai vencer o Flamengo, ele ainda vai ter muitos anos como treinador em outras equipes e tal. O Bahia uma hora vai voltar a vencer o Flamengo, mas assim, eu não me lembro a última vez, por exemplo, que eu vi o Bahia perder mais de, acho que são quase 10 jogos seguidos para uma equipe, e o Rogério também, são 14 jogos. Espero a Deus que nesse sábado isso acabe, né, os dois jejuns, né, os 2 tabus se quebrem e a gente consiga esses 3 pontos. E é importante também para a tabela. O Bahia está nesse momento em 6º colocado, brigando por uma vaga entre os 6 primeiros, mas uma vaga entre os 4 ainda é possível, e passa muito por esse jogo contra o Flamengo, e eu vou explicar para vocês. Eu acho muito difícil o Bahia ter aproveitamento de G4 até o restante do campeonato. A gente está falando mais ou menos de ter um aproveitamento de 70% até o final do campeonato, nessas 10 rodadas que faltam. São 30 pontos ainda em disputa, talvez 20, 22 pontos, é aquilo que a gente precisa para tentar brigar pelo G4 até o final, imaginando que São Paulo e Flamengo vão ter um aproveitamento parecido, pela qualidade do elenco, pelos adversários e tudo mais. E para esse jogo, se o Bahia ainda quiser sonhar em G4, precisa vencer esse jogo do Flamengo, pela questão moral, mas também vencendo em G4, porque se a gente se coloca na briga de novo, vencer nesse jogo, a gente ainda tem chances, né? Porque é um adversário direto, a gente vai estar jogando em casa, ao lado do torcedor. O Bahia precisa ganhar o jogo, é praticamente quase que uma obrigação, pensando em tabela e pensando também nessa questão moral. Ainda vai ter jogos contra o São Paulo, então tudo isso é importante. Porém, se o Bahia perde ou empata, meu amigo, pra mim esquece G4. Sincero, honestamente, não acho que o Bahia vai ter aproveitamento. Assim, eu não acho que o Bahia vai entre os 4, tá? Pra ser bem sincero. Eu acho que o Bahia não vai ter aproveitamento de G4 até o
restante do campeonato. A gente tá falando de 70%, algo próximo àquilo, 60 e poucos por cento. Não acho que isso vai acontecer, mas se quiser sonhar, precisa vencer esse jogo. Se a gente tá pensando em G6, que pra mim é aquilo que mais pode se tornar realidade nesse momento, a gente tá falando algo próximo a 50%, né? O Bahia tem 30 pontos ainda para disputar, 15 pontos pra mim é praticamente o quase que suficiente pra gente pensar e tentar essa vaga entre os 6. Lembrando que o campeonato ainda pode virar G7 e G8, né? Caso o Botafogo vença a Libertadores da América, abriria mais uma vaga, imaginando que o Botafogo vai terminar entre os 6 primeiros, e o Flamengo também, imaginando que o Flamengo vai terminar entre os 6, caso vença a Copa do Brasil, abre mais uma vaga para a Copa Libertadores da América. E aí a gente tá falando de 30 pontos, né? E Bahia conquistando mais 15, 50% de aproveitamento, tem 5 jogos em casa. Eu acho que desses 5 dá para você tentar minimamente, sendo bem pés no chão, bem realista, uns 3 jogos, 4 jogos, e aí a gente vai buscar alguns pontos fora para conseguir essa classificação. Tem jogos contra o Atlético Goianiense, tem jogos contra o Atlético Paranaense, por exemplo, dentro de casa, tem Cuiabá, se eu não me engano, fora de casa, tem Corinthians, tem alguns jogos que dá para você ganhar, o próprio Juventude também fora de casa, apesar de ser um jogo difícil, né, sempre jogar lá no Alfredo Jaconi, mas são pontos conquistáveis se a gente quiser pensar e sonhar com essa vaga. E para mim é isso que vai acontecer, G6, né? Essa é a realidade, não tem como fugir disso, na minha opinião. Para mim, G4, nesse momento, apesar de ter chance, apesar de ser totalmente alcançável, eu acho que é um aproveitamento muito difícil dessa equipe, com todas essas oscilações, de conseguir. Imaginando que o Bahia vai brigar por um G6, para mim é a realidade. E lembrando, né, o aproveitamento do Bahia geral neste Campeonato Brasileiro é de 53%. Então, se a gente fala em G6 e fala sobre ganhar metade dos pontos em disputa, a gente está falando de 50% de aproveitamento necessários para conseguir essa tão sonhada vaga entre os 6 primeiros e conseguir para a próxima Copa Libertadores. Ou seja, abaixo do que a equipe já vem fazendo até aqui na temporada, ou seja, é mais do que suficiente. E lembrando também, só teve 2 anos que quem fez 60 pontos não foi entre os 6 primeiros. Teve ano que virou G6, G7, aí acabou indo mesmo com a pontuação abaixo. Mas eu tô falando aqui dos 6, né, primeiros, com pontuação de 60. Só teve 2 anos que isso não aconteceu, que foi a equipe do Bragantino na temporada passada, que fez 62 pontos, se eu não estou enganado, mas acabou indo para a próxima Copa Libertadores, né, terminou entre os 6 primeiros, e o São Paulo, em 2019, que fez 63 pontos e também foi em 6º colocado. No mais, desde 2017 para cá, quem fez até 60 pontos terminou em 6º, pelo menos, e foi para a próxima Copa Libertadores da América. Então vamos sonhar e vamos acreditar nessa possibilidade. Agora vamos falar sobre os nomes que eu falei para vocês, sobre os atacantes que devem ser especulados no futebol brasileiro, mas também na América do Sul, na próxima temporada. Um portal com muita credibilidade, que eu acredito muito, que eu sempre estou dando uma olhada, buscando informações também, é o PLQF, né, um portal de tática e tal, informações, separou uma lista de centroavantes para a temporada que vem, para 2025, para as equipes que precisam, que devem ir no mercado buscando um centroavante. Uma dessas equipes que a própria página cita é o Bahia e o Flamengo. Eu separei 4 nomes dessa lista que eu acho bem tranquilos de serem especulados no futebol brasileiro na temporada passada. Alguns deles, inclusive, já foram especulados nessa metade do ano e que, obviamente, podem ser no Bahia também em 2025. Por quê? Porque a gente sabe que o Bahia está atrás do centroavante. O próprio jogador argentino que foi especulado, argentino/chileno, né? Ele tem dupla nacionalidade. É um jogador de área e tal, e que o Bahia teria com conversas avançadas. Segundo o portal argentino, expliquei essa situação para vocês no vídeo anterior. Não vou me alongar muito nisso, mas é muito provavelmente o Bahia deve fazer uma reposição naquela característica, né, que a gente se perdeu quando o Oscar Stuppian foi para o México, né? Na verdade ele foi para a Inglaterra e depois acabou indo para o México depois, que é um centroavante mais de área, um cara mais paradão, um cara mais presença, camisa 9 mesmo, aquilo que a gente não tem dentro desse elenco, que era importante para entrar no segundo tempo, mudar o jogo e tal. Vou falar a lista para vocês e vou colocando nome por nome para vocês aqui nos comentários falarem o que vocês pensam. Não tô querendo especular ou dizendo que tem alguma negociação em andamento, é apenas uma indicação, apenas uma sugestão de nomes visando a temporada de 2025. O primeiro deles é o paraguaio Alex Arce, que já foi especulado, inclusive, neste ano de 2024 na equipe do Corinthians. Ele joga pela LDU do Equador. Ele tem uma média incrível de gols desde que ele chegou lá no Equador. Na temporada passada foram mais de 25 gols em 31 jogos. Nessa temporada também um número altíssimo, né? São 18 gols, se eu não me engano, em 21 jogos. São números bem interessantes para um cara, assim, ele tem 29 anos, um centroavante de área, um cara mais camisa 9 e tal, que fazedor de gols. Apesar de jogar em uma liga tecnicamente fraca, né, falando e tal, joga no Equador,
comparado ao futebol brasileiro, mas são números ainda assim muito interessantes, muito altos, que fez o Corinthians, inclusive, ir atrás do jogador. Ele tem contrato até dezembro de 2026, ou seja, caso viesse para o Bahia, seria numa aquisição, né? Seria uma compra, como está sendo especulado, por exemplo, por aquele jogador que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Chileno, barra argentino, que joga no Belgrano. Seria mais ou menos com características parecidas, fazedor de gols. Eu acredito muito, né, que ele possa estar dentro do radar ali do Grupo City e tal, por justamente ter essa característica que eu falei para vocês, um cara presença de área, cabeceador, que faz muitos gols e que pode ser um nome interessante visando a temporada de 2025. Tá aí a sugestão para vocês acompanharem e também dar a sugestão nos comentários. Outro nome é um velho conhecido do futebol brasileiro, estou falando de Arthur Cabral, que atualmente está no Benfica, foi procurado pelo Corinthians nessa segunda metade de ano também, mas a questão dos valores e até o risco de rebaixamento afastou o time paulista das negociações. Ele pertence ao Benfica, mas praticamente está sendo reserva, não está jogando muito, não está tendo tantas oportunidades assim, porque teve uma queda muito grande de rendimento no futebol europeu nas últimas 2 temporadas. É algo muito parecido, por exemplo, como aconteceu com o Gabigol, que veio de 2021 muito bom, aí 2022 também, em 2023 começou a decair, em 2024 praticamente não jogou e não teve sequência e também não teve bons números. O Arthur Cabral é parecido, porém muito mais caro do que o Gabigol. Isso porque ele tem contrato até 2028, se eu não me engano, até junho de 2028, mas poderia vir para o Corinthians por uma opção ali, na verdade por um contrato de empréstimo e depois uma opção de compra. Algo semelhante ao futebol brasileiro, né, com qualquer outra equipe, caso procure ele, caso tenha interesse também. É um atacante que já fez muito sucesso no Ceará e tal, foi muito bem aqui no futebol brasileiro, por isso foi vendido, depois ele foi para o Palmeiras, e aí foi para fora, para a Fiorentina, teve bons números, uma boa passagem, mas desde que chegou ao Benfica, e é bem verdade, ele não consegue ter tanta sequência, ele não consegue ter tantos bons números assim. Eu acho que uma volta para o futebol brasileiro poderia fazer muito bem, é um cara que sabe fazer gol e tá jogando no nível muito mais acima lá na Europa, então é normal esse processo de oscilação e é normal que o jogador também sinta dificuldades. Então pensando em volta ao futebol brasileiro e tal, uma equipe competitiva como é o Bahia, que já teve interesse em um atacante com características semelhantes, que foi o Carlos Vinícius em 2023, eu sei que é um momento diferente, eu sei que é um contexto também totalmente diferente, um novo modelo de jogo, mas o Arthur Cabral eu acho que viria para ser titular, e ali pensando em fazer aquela função que o Everaldo faz hoje, mas também caindo um pouco mais por dentro, sendo aquele cara de área e fazedor de gols que a gente tanto precisa e que a gente tanto busca até aqui na temporada. Então fica aí também a sugestão. E agora um colombiano na lista do Real Salt Lake dos Estados Unidos, da MLS, de 29 anos, com passagem pelo Milionários, pelo Benfica. Conheço muito bem o jogador, tem 29 anos, tem contrato até dezembro de 2026 com a equipe americana e que tem bons números nessa temporada. É o vice-artilheiro da MLS com 17 gols, se eu não me engano, em 24 jogos, algo próximo a isso. É um atacante com bons números, bom poder de finalização também, ótimo porcentagem, né, de conversão ali das finalizações barra gols. É um cara interessantíssimo visando essa questão, né, de presença diária e tal. É um pouquinho caro, né, 6,8 milhões de euros, algo próximo a isso. Então se o Bahia quiser comprá-lo e tal, vai ter que abrir mesmo os cofres. Muita gente falando, eu vi no vídeo passado um comentário parecido com: ah, mas o Grupo City não vai investir em jogadores mais velhos e tal, porque não vai conseguir ganhar dinheiro depois. Gente, não tem nada a ver essa questão, tá? Só para exemplificar aqui para vocês, o Bahia tá interessado e se interessa em jogadores que possam dar competitividade para a equipe, independente da idade. Eu sei que a idade é um fator importante, principalmente quando você tá pensando em fazer uma compra. Ninguém vai gastar 30, 50, 60 milhões em um cara de 32, 33 anos que, cara, vai começar a decair o nível técnico, todo mundo sabe disso, mas o Arango nesse momento tá praticamente no auge da carreira, né? Se a gente imagina isso, 29, 30, 31, 32 anos, é mais ou menos até ali que ele começa a performar ainda em alto nível. A partir disso, 33, 34, o jogador começa a cair, mas é um cara interessantíssimo visando essa presença diária, que poderia ser uma opção também. O que é que vocês acham? Não sei se vocês conhecem, vou colocar a foto dele aqui na tela e vocês dão uma opinião aqui nos comentários sobre este jogador. Eu gosto bastante do nome, acho que seria interessantíssimo visando a temporada de 2025. No mais, meu povo, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante para você ajudar o canal. Também não se esquece de se inscrever, é muito importante que você faça isso. Além, claro, de deixar aqui embaixo a tua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!